E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar seguimento então à nossa aula de Direito Internacional Público nesta sexta-feira. Eu não sei aonde que vocês estão, provavelmente Cerro Largo, mas eu hoje estou em Caxias do Sul e aqui tá o tempo meio chuvoso, tá frio para variar, porque aqui na Serra geralmente faz frio. Então eu tô bem acompanhada para gravar essa aula para vocês. Agora eu tô aqui com o meu copo de água para ver se eu dou umas pausas para não despejar o conteúdo em cima de vocês, embora o conteúdo hoje seja tranquilo, mas também estou aqui muito bem acompanhada com o meu vinhote, para claro, depois que terminar a gravação da aula, né? Porque durante a gravação da aula teremos a nossa água. Espero que vocês também tenham um acompanhamento aí, seja café, seja mate, seja vinho, água, para acompanhar a nossa aula nessa sexta-feira, que eu acredito que aí também tá fazendo um friozinho, se não também chovendo como aqui. Bom, a aula de hoje então, como eu havia dito ontem para vocês, eu mudei, né? A gente ia fazer a nossa avaliação hoje e eu resolvi deixar ela mais para frente por dois motivos principais. Primeiro, porque eu não tinha conversado com você sobre literalmente o que eu ia cobrar nessa avaliação. Eu falei que seria o conteúdo em aula presencial, e realmente é o que eu planejava cobrar, mas eu não tinha estruturado nenhum resumo, né, nem que fossem tópicos, para conseguir delinear o caminho de como vocês deveriam estudar para fazer a avaliação. Então, considerando esse meu silêncio, eu achei melhor não fazer a prova não, a avaliação, né, hoje, nessa sexta-feira, e também porque eu queria dar seguimento ao conteúdo com alguns tópicos para a gente conseguir alinhar e para logo na sequência a gente conseguir começar a trabalhar uma questão que ela é bem importante, que cai bastante em concurso público, principalmente em concurso público em áreas maiores, como para promotoria, para defensoria, para juiz federal, que é a questão da proteção dos direitos humanos em âmbito internacional e como que funcionam essas cortes de julgamento, né, que envolvem, então, a matéria de direitos humanos. E para que a gente consiga chegar nesse assunto e consiga trabalhar bem esse assunto, a gente precisa passar por alguns conteúdos antes, mesmo que seja passar assim por cima, né, um voo rasteiro, mas a gente precisa falar sobre algumas coisas antes. Por isso que resolvi fazer a aula no dia de hoje e não a avaliação. Mas para quem estudou, estudo nunca é colocado fora, né? Então, pelo menos vocês já deram uma lida, uma relida no conteúdo e uma resgatada aí na nossa disciplina em relação às matérias que a gente teve presencial. Bom, o que a gente vai trabalhar hoje? Eu separei para a gente conversar um pouco sobre os sujeitos do direito internacional público. Então, o conteúdo da aula de hoje, se caso vocês forem escrever no caderno, né, vocês devem escrever os sujeitos do direito internacional público. Eu fiz esse material de apoio, que na verdade eu estou utilizando para o mesmo material que eu enviei para vocês, para a gente conseguir trabalhar junto, mas como às vezes eu sou meio lerda para anexar e fazer as coisas, eu não sei se agora, no momento que vocês estão assistindo o vídeo, eu já anexei. Se não anexei ainda, se vocês ainda não têm em mãos o material de apoio, assistam a aula ou esperem para assistir, que logo mais eu provavelmente anexo o material no portal para vocês acompanharem, tá? Vai ser uma aula mais lida, então, hoje, mais teórica em alguns aspectos, tá? Bom, então, os sujeitos do direito internacional. Lá nas nossas primeiras aulas, a gente meio que citou alguns aspectos, ou pelo menos quem eram os sujeitos do direito internacional público. Quando a gente teve as nossas primeiras aulas, a gente começou com uma ideia de direito internacional público que é formado por uma sociedade internacional, né? Para quem não lembra, pode até pegar o caderno e voltar lá na nossa primeira, segunda aula, talvez, que a gente falou algumas características, alguns aspectos que envolvem essa sociedade internacional. E quando a gente trabalha em sociedade, toda sociedade tem sujeitos, toda sociedade é composta por membros, assim como também a sociedade internacional. Então, agora, depois de trabalhado a questão dos tratados internacionais, que seriam as nossas normas regulamentadoras desse direito internacional, as nossas leis em âmbito internacional,
nos cabe indagar quem são os sujeitos desse direito internacional e, portanto, que fazem parte dessa sociedade internacional, que são sujeitos com deveres e obrigações e que devem, portanto, respeitar essas leis internacionais que seriam os tratados, como a gente recém estudou. Então, é esse o nosso objeto de estudo na aula de hoje, né? Quem são os sujeitos do direito internacional que possuem obrigações, que possuem deveres, que possuem direito nessa sociedade internacional e que devem obedecer e que devem seguir essas ideias do nosso ordenamento internacional, que é feita por meio dos tratados internacionais. Eu coloquei ali um conceitinho para vocês sobre sujeitos do direito internacional, que está escrito assim: os sujeitos do direito internacional são seres ou organismos, então percebam, né, seres se relacionando ao indivíduo, à pessoa, ou organismos se referindo mais à questão de organizações internacionais, entidades governamentais. Então, os sujeitos, eles são seres ou organismos cuja conduta é regulada pelo direito internacional público, por meio desses tratados e pelas outras fontes do direito internacional que a gente já estudou também. E em relação aos quaisquer concessões de direitos e imposições de obrigação são por eles determinados. Então, os nossos sujeitos do direito internacional podem ser pessoas, sujeitos, né, que são denominados aí como seres, porque eu falei para vocês que há um tempo atrás, lá na ideia, no início de direito internacional público, a gente considerava só o Estado como sujeito, né, como esse sujeito que teria personalidade jurídica, por assim dizer, no âmbito internacional. Depois se passou a aceitar também como sujeito as organizações internacionais, né? A gente tem ali logo marcado, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, com mais veemência começou a aparecer essas organizações internacionais. E agora, por fim, a gente começa a ver, então, o sujeito, o indivíduo aparecendo como sujeito do direito internacional. Embora exista ainda parte da doutrina que considere que o indivíduo, que o sujeito, ele não figura como sujeito no direito internacional. Mas essa é uma corrente minoritária que se adota hoje, né? Pode ser que vocês vão encontrar num livro algum autor que seja filiado a essa doutrina minoritária, dizendo que o sujeito, que o indivíduo, ele na verdade ele não é um sujeito do direito internacional. Mas, majoritariamente, e valendo para questões de prova, o sujeito, os seres, então, são sim sujeitos do direito internacional. A gente vai começar agora a trabalhar um pouquinho a classificação dos sujeitos, ou seja, né, mencionar as principais características de cada um desses sujeitos do direito internacional. Então, depois que vocês puseram lá o título Sujeitos do Direito Internacional e se fizeram alguma menção a esses comentários que eu recém fiz, agora vocês coloquem classificação dos sujeitos. Né? Quem são esses sujeitos e quais são as principais características que agora, nesse momento do conteúdo, a gente precisa saber. A gente vai começar pelos estados. Estados vai ser a nossa primeira classificação dos sujeitos do direito internacional. Estado, se vocês forem pegar os livros de direito internacional público, vocês vão perceber que ele resgata muito nessa parte que vai trabalhar o Estado, ele vai resgatar bastante o que a gente já estudou em ciência política, né? Formação do Estado pela teoria derivada, difusão, cisão, incorporação, anexação a outro Estado. Então, todas aquelas teorias de formação do Estado, extinção do Estado, que a gente falou, conversou um pouquinho em ciência política, o direito internacional ele vai retomar. Então, essa parte a gente não vai trabalhar aqui, porque a gente já trabalhou em ciência política. Então, ou vocês peguem o caderno de ciência política, ou nessa parte mesmo, em DIP, vocês podem fazer a leitura, mas vocês vão ver que o conteúdo ele é praticamente igual ao que a gente estudou em ciência política. Então, em razão do nosso tempo, eu acho que não é conveniente a gente ficar gastando tempo para retomar um conteúdo que a gente já viu. Por isso que
a gente vai passar por algumas noções que nos importam para o direito internacional público. Mas primeiro, né, retomando, caso alguém não lembre, o que é o Estado? O Estado é aquela entidade, que a gente pode denominar, que é composto por uma população em um determinado território e cujo nesse território e sobre essa população tem um poder soberano. E com isso a gente resgata os 3 elementos do Estado que, como eu disse, a gente estudou em ciência política, que é uma população em cima de um território, porque é claro que essa população ela não pode estar voando, então a gente precisa do elemento do território. E por fim, para caracterizar de fato aí o Estado, a gente tem a presença de um poder soberano nesse território e que essas pessoas que se encontram nesse território estão sujeitas a esse poder soberano. Então é isso, né, que configura o Estado, que é esse sujeito primeiro aí do direito internacional. Por que eu digo o Estado como sujeito primeiro do direito internacional? Porque, como a gente já havia dito lá na nossa primeira aula, o primeiro sujeito que aparece e que aparece junto com a própria noção de direito internacional é o Estado. O Estado, por si só, já é um sujeito de direito internacional. Tanto que a sociedade internacional, num primeiro momento, ela era considerada como uma sociedade de estados. Então, diferente das organizações, como a gente vai estudar depois, a gente precisa criar uma organização. Eu me refiro a um conjunto de estados, né? Precisa criar, dar personalidade jurídica àquela organização por meio de um tratado. Então, tu faz nascer uma organização por meio de um tratado e por meio aí de um consenso de vontade entre estados, e aí sim essa organização ela passa a ter personalidade jurídica e passa a atuar também como sujeito do direito internacional. Mas com os estados isso não acontece. Os estados, como eu pus ali para vocês, eles são sujeitos fundadores, primários e plenos do direito das gentes. Lembrando que, eu acho que isso eu nunca mencionei ainda para vocês, direitos das gentes significa direito internacional, tá? Só que com uma outra nomenclatura. Então, retomando, né? Estados são os estados os sujeitos fundadores, primários e plenos do direito das gentes, já que só eles possuem uma subjetividade internacional per se, sem qualquer condição. Então, um estado que eu quero que vocês anotem aí é que eles são sujeitos clássicos ou também chamados de sujeitos originários. São os primeiros sujeitos que aparecem no direito internacional, tanto que eles aparecem junto com essa ideia do surgimento do direito internacional. E eles não possuem nenhuma condição para serem sujeitos do direito internacional. Basta que eles sejam estados, basta que eles tenham uma população em cima de um território e com um poder soberano. E aí a gente tem a configuração do Estado e, como consequência, ele já passa a ser sujeito no direito internacional. Não precisa de um tratado que venha dar personalidade jurídica ou de estados que façam aquele reconhecimento do Estado. Ele tem a condição per si, ele inerente, né, à condição de Estado, passa já automaticamente a ser sujeito no direito internacional. Bom, dito isso, mas com uma forma de retomada, e agora sim o que nos importa de fato para o direito internacional, algumas questões relativas à imunidade de jurisdição. Se eu digo para vocês que o Estado ele é composto por população, por território e por soberania, se vocês lembram, se vocês conseguirem resgatar o que a gente aprendeu em ciência política, há muito tempo atrás, se tinha a ideia que a soberania era absoluta, né? Se a gente pegar, por exemplo, os livros do Thomas Hobbes, do Jean Bodin, a gente vai ter uma ideia e uma construção da soberania como uma soberania absoluta. Com o passar do tempo, a gente se deu conta e começou a compreender que a soberania, na verdade, ela não é absoluta, que ela possui algumas limitações e que, por exemplo, os direitos humanos funcionam como uma limitação da soberania do Estado. Mas também essa questão da imunidade de jurisdição. Então, anotem aí do lado que imunidade de jurisdição é uma questão de limitação da soberania dentro do seu próprio território.
O que seria essa imunidade de jurisdição que limita a soberania dentro do próprio território? Vejam o conceito que eu pus para vocês de imunidade de jurisdição. Impossibilidade de que certas pessoas sejam julgadas por outros estados contra sua vontade e de que sejam submetidos a medidas tomadas por autoridade dos entes estatais onde se encontram. O que isso quer dizer? Em regra, o Estado ele tem poder soberano em relação àquelas pessoas que estão nesse território e aos bens que se encontram dentro desse território. Só que isso não é uma regra absoluta. A gente tem exceções, que são exceções desse poder soberano, onde a gente vai enquadrar essa ideia de imunidade de jurisdição. Aqui o que nos importa é compreender que existem certas pessoas, e aí a gente vai chamar essas pessoas de diplomatas, que vão exercer algumas funções do seu estado em um estado estrangeiro. Por exemplo, numa embaixada ou num consulado, nos casos, né, dos cônsules. Então, existem pessoas que trabalham para o seu país em um outro país estrangeiro, né, em questões de negociações, em questões de paz, né, em várias questões que são de competência dos consulados, que são competências dos diplomatas. Esses diplomatas que se encontram num território estrangeiro a serviço do Brasil, no nosso caso, eles possuem imunidade de jurisdição. Isso significa o quê? Que se eles cometerem, os diplomatas, algum tipo de crime penal ou civil, que geralmente são essas imunidades que abarcam os diplomatas, que é a imunidade civil e imunidade penal. Então, se eles cometerem um ilícito penal, ou uma infração, ou algum ilícito civil nesse país onde eles estão exercendo essa função em nome do Brasil, aquele país onde eles estão não tem jurisdição e, portanto, não tem competência para julgar e condenar aquele diplomata que se encontra naquele território. Isso significa imunidade de jurisdição. Aquele território tem um sujeito dentro do território dele e que, pela regra, aquele sujeito estaria subordinado ao ordenamento jurídico daquele estado, né? Poderia ser processado, até sentenciado pelo estado estrangeiro se caso cometesse um crime lá. No caso dos diplomatas, esse poder de soberania não os alcança. Eles possuem imunidade penal e civil, em alguns casos também imunidade tributária, nesse país que eles estão exercendo a função oficial a serviço do Brasil. Então, a primeira coisa que vocês precisam anotar aí é que essa imunidade de jurisdição afasta o poder soberano de processar, de julgar aquele diplomata que comete um ilícito dentro do seu território. Então, é aquele brasileiro, né, que é diplomata, concursado, e que vai exercer a função oficial em nome do Brasil num país estrangeiro, e nesse país estrangeiro ele comete um ilícito. Em razão desse ilícito, para ele ser processado, para ele ser julgado, é preciso esperar que ele volte para o Brasil, e aí sim o Brasil tem competência para fazer isso. Mas o país onde ele se encontra, aquele país, embora soberano naquele território dele, não alcança esse diplomata, porque esse diplomata tem imunidade de jurisdição. E aí, eu coloquei também um conceito aí para vocês, no título Imunidades Diplomáticas, que eu pus: as imunidades fundamentam-se na teoria do interesse da função, ou seja, apoiam-se na necessidade de garantir que os diplomatas e cônsules exerçam as funções de defender os interesses dos estados que representam sem coação de qualquer espécie. Ou seja, né, qual é a principal ideia dessa imunidade de jurisdição? Já que o diplomata está lá representando interesses, por exemplo, do Brasil, e até em alguns casos mais gravosos, que se referem à questão de paz, de guerra, de armas, enfim, né, de N questões,
esse sujeito que se encontra num território estrangeiro, ele poderia se sentir coagido, ameaçado em razão de opiniões e poderia se sentir perseguido dentro daquele estado. Então, se caso ele cometa algum tipo de ilícito, até com base em se defender de uma suposta ameaça, de uma suposta agressão, aquele estado ele não tem competência para julgar aquele sujeito, porque ele possui imunidade em nome da proteção da função que ele está exercendo naquele país. Então, para que ele consiga, de fato, exercer a função de diplomata, né, de negociar, de expor as suas opiniões, ele possui imunidade no estrangeiro, né, no estado estrangeiro, onde ele está exercendo a função, que a gente pode também chamar de exercendo a missão, né, que às vezes vocês podem encontrar nos livros, né, ao invés de dizer que ele exerce função, se diz que ele exerce uma missão no país estrangeiro. E aí eu gostaria agora que vocês colocassem 4 observações no caderno de vocês. Observação 1, observação 2, observação 3 e observação 4, que é sobre essas imunidades, que eu acho que fica melhor estruturar no caderno de vocês, classificando por observações, não por títulos, tá? Então anotem aí, observação, o OBS só, né? 1, observação número 1. As embaixadas, ou seja, né, onde esses diplomatas vão exercer sua função no estrangeiro, então as embaixadas não constituem território estrangeiro. As embaixadas, e aí, claro, né, as embaixadas, por exemplo, a embaixada brasileira num país estrangeiro, não constituem território estrangeiro. Anotem isso. Bom, o que isso quer dizer? Que a embaixada brasileira localizada na Argentina não é território brasileiro, ou seja, para a Argentina aquela embaixada não é território estrangeiro, ou seja, brasileiro. Por que é importante fazer essa menção? Porque quando a gente estudou em direito constitucional as questões de nacionalidade, de territórios que pertencem ao país, a determinadas áreas, eu falei para vocês que barcos e navios oficiais do Brasil são territórios brasileiros onde quer que estejam. É considerado solo brasileiro as embarcações, os navios, aviões oficiais, né, do Exército Brasileiro, é considerado território, mesmo que atracado num porto do estado estrangeiro. É solo brasileiro. E aí é muito comum as pessoas perguntarem, e as embaixadas? Né? As embaixadas brasileiras que se encontram no território estrangeiro são também território estrangeiro? E aí é que vem essa observação de número 1. Não, né? As embaixadas não constituem território estrangeiro dentro daquele país. A embaixada brasileira na Argentina, ela é território argentino, não é território brasileiro. O que acontece é que essa embaixada, ela tem imunidade de jurisdição, ou seja, um espaço onde a Argentina não tem aquele poder soberano de atuar. Porque aquelas pessoas e aquele espaço, como a gente vai ver, tem imunidade de jurisdição. Então tem que cuidar porque essas duas coisas não são a mesma coisa. Então não são território estrangeiro. Aquele espaço da embaixada é território argentino, nesse exemplo que eu dei, mas a diferença é que eles gozam de imunidade de jurisdição. Ou seja, a Argentina, em regra, não tem jurisdição, não tem competência em cima daquele espaço territorial, mesmo que aquele espaço territorial seja um espaço territorial argentino, tá? Isso é importante até para direito constitucional, porque dentro dessa questão de nacionalidade, que também, se vocês pegarem o livro de Edipo, ele retoma toda aquela parte do artigo 12 da Constituição que a gente estudou, a gente pode encontrar uma questão que junte, né, que unifique o conteúdo de constitucional dessa parte das embarcações, né, dos aviões, aeronaves, com essa questão das embaixadas que a gente tem que compreender dentro do direito internacional. Essa é a primeira observação que eu gostaria que vocês anotassem. Observação de número 2. A imunidade alcança somente
quando o diplomata está no exterior, não em seu estado de origem. Essa é a observação 2. A imunidade alcança somente quando o diplomata está no exterior, não em seu estado de origem. Logo, o que isso quer dizer? Que o diplomata brasileiro, nacional brasileiro, que se encontra no território brasileiro, não tem essa imunidade de jurisdição. Somente pode alegar imunidade de jurisdição se esse brasileiro, diplomata, está no território estrangeiro. No território estrangeiro, ele tem imunidade de jurisdição. Mas se ele se encontra em solo brasileiro, ele não tem imunidade de jurisdição. E isso é bastante lógico, né? Embora eu gostaria que vocês anotassem, é bastante lógico isso. Por quê? Porque esse sujeito, se ele cometer alguma infração, algum delito, ele não pode ficar imune. Ele precisa responder e ser processado. Se ele tem imunidade civil, penal e, em alguns casos, tributária, no país estrangeiro, onde ele está exercendo a função oficial, a missão no estrangeiro, lá, pela regra, ou seja, por essa exceção, ele não vai poder ser processado, julgado e condenado. Então, o que vai se esperar? Que ele volte para o Brasil e que aqui no Brasil, em razão de um comunicado desse país estrangeiro, que se processe, que se investigue e que se julgue esse diplomata que lá cometeu aquele delito. Mas que como lá não pode processar, se espera que o Brasil faça isso, né? Que o Brasil faça ao invés do Estado estrangeiro. Então, se ele tivesse imunidade também no Brasil, ele não ia poder nem ser processado aqui, nem lá, nem aqui. E ele acabaria ficando imune nos dois países. Então, para que isso não ocorra, para que de alguma forma ele seja investigado e, se for o caso, responder pelos atos que ele cometeu, ele não tem imunidade de jurisdição dentro do país nacional dele, dentro do território de nacionalidade do diplomata, somente quando ele se encontra no exterior, tá? Então, essa é a nossa segunda observação. Observação de número 3. As imunidades, essa número 3 é importante, mas vou começar de novo. Observação de número 3. As imunidades são extensivas à família e aos dependentes do agente diplomático que o acompanhem no exterior. Vou repetir, tá? As imunidades são extensivas à família e aos dependentes do agente diplomático que o acompanhem no exterior. Então, se a mulher e o filho vão junto nessa missão, que às vezes vão em razão do tempo que se precisa ficar no exterior, os filhos, a mulher, a esposa, eles também vão ter essa imunidade de jurisdição, para que não ocorra nenhum tipo de represália e, não podendo descontar no diplomata, se desconte, então, com alguma forma de coação em relação aos seus familiares. Então, esses familiares que vão acompanhar o diplomata nessa missão também gozam dessa imunidade de jurisdição. Por fim, a observação de número 4. A imunidade não o deixa impune, que é o que a gente comentou antes, né? O país acreditante é o país de origem dele, é o país de onde ele está saindo e indo para o estrangeiro. Então, se o diplomata é brasileiro e está indo cumprir uma missão na Argentina, o Brasil é o estado acreditante. Então, o país acreditante pode processar os ilícitos cometidos por esse diplomata. Então, a única coisa que tem que cuidar é que imunidade não significa que ele não vá responder. Imunidade não é sinônimo de impunidade nesse caso. Tanto é que eu recém falei que essa imunidade só alcança quando ele está no exterior. Quando ele está em solo nacional, e no nosso caso, então, em solo brasileiro, ele não tem imunidade e, portanto, o Estado passa a ter competência para processar e para julgar esse diplomata. Então, essas eram as 4 observações que eu gostaria que vocês anotassem. E agora, a gente ainda continuando nesse assunto, sobre imunidades da missão.
missão aqui compreendida no espaço onde esse diplomata vai exercer as suas funções oficiais dentro do estrangeiro. Imunidade da missão significa que a embaixada onde ele trabalha, o local onde ele exerce a função, também é inviolável e também tem imunidade de jurisdição. Então, não é só o diplomata que tem imunidade de jurisdição. O local da missão, ou seja, então, a embaixada que se encontra no estrangeiro, aquele lugar físico, também goza de imunidade de jurisdição. Isso quer dizer que a autoridade policial da Argentina não pode penetrar na embaixada sem o consentimento do chefe da missão, sem aquele diplomata que está lá como chefe daquela missão, daquela função oficial que ele está desenvolvendo no estrangeiro. Então, sem autorização desse chefe da missão, desse diplomata que está lá no estrangeiro, a autoridade policial daquele local não pode penetrar, não pode ingressar dentro da embaixada, porque a embaixada, embora seja território argentino, nesse caso do exemplo que eu tinha dito, tem imunidade de jurisdição, ou seja, a autoridade policial não pode entrar sem que tenha consentimento. Ainda a residência onde esse diplomata mora, ou seja, a casa onde ele está residindo, só ele ou ele e a família no exterior, também é inviolável e também goza de imunidade de jurisdição. Então, a casa, a residência onde o diplomata está residindo durante a missão no exterior, também tem imunidade de jurisdição. E mais, o veículo, que é o veículo oficial que ele utiliza nessa missão, também tem imunidade de jurisdição. Quando eu digo que a casa e o veículo, o carro que ele utiliza em nome oficial para exercer essa função no exterior também tem imunidade de jurisdição, significa que a casa e o carro não podem ser objetos de busca e apreensão pela polícia argentina. Então, a casa, os carros, os bens, os documentos que se encontram na casa, que se encontram no carro, ou algum suspeito que está dentro da casa, que está dentro da embaixada e que a autoridade policial da Argentina quer capturar, quer pegar, a autoridade da polícia argentina não tem competência, não tem jurisdição de expedir mandato de busca e apreensão no carro oficial desse diplomata, na residência que ele está morando, nesse estrangeiro, nem mesmo na embaixada. Então, percebam que a imunidade de jurisdição, ela não abarca somente a figura pessoal do diplomata. Abarca o diplomata, abarca a embaixada, que é o local onde ele exerce a missão, abarca a residência, onde ele está residindo, só ele ou ele com a família, que também tem imunidade, também tem imunidade de jurisdição no estrangeiro, e abarca também o veículo, o carro oficial que ele está exercendo a função e que, portanto, não podem ser objeto de busca e apreensão da polícia daquele país estrangeiro, tá? Então, a imunidade, ela é bastante ampla, voltada à questão do diplomata. Para finalizar a questão da imunidade, a gente tem o tópico renúncia à imunidade, que a gente vai encontrar lá no artigo 32 da Convenção o seguinte dispositivo. O Estado acreditante, o que é o Estado acreditante? É aquele Estado natural de origem do diplomata, de onde ele está indo, de onde ele está saindo. Então, o Estado acreditante pode renunciar à imunidade de jurisdição dos seus agentes diplomáticos. Olhem bem, o Estado acreditante, ou seja, o Brasil, no caso do diplomata brasileiro, pode renunciar à imunidade de jurisdição dos seus agentes diplomáticos. O que cai em prova? E cai porque eu já vi cair em prova, porque eu pesquisei para saber se isso cai em prova e encontrei. Dizendo que o próprio diplomata, em razão das suas imunidades,
pode renunciar à própria imunidade. Ou seja, né, trazendo ao próprio agente diplomático a possibilidade de ele mesmo renunciar à sua imunidade de jurisdição. E isso está errado, porque não cabe ao sujeito, ao agente diplomático, renunciar à imunidade. Somente quem pode renunciar a essa imunidade e falar, olha, pode julgar aí. Eu, Brasil, estou retirando a imunidade de jurisdição desse diplomata. E pode julgar no país estrangeiro, pode investigar. Somente quem pode fazer isso, retirar essa imunidade e fazer com que o Estado estrangeiro tenha agora competência de jurisdição sobre esse sujeito, é só o Estado. É só o Estado acreditante. O sujeito, por si, não tem competência para fazer. E é isso que eles tentam trazer em prova para confundir. Trazer o agente diplomático como aquele capaz de renunciar à própria imunidade. E não pode. Ele não tem competência para isso. Só quem vai fazer caso de renúncia de imunidade é o próprio Estado acreditante. No caso do diplomata brasileiro, então, quem pode fazer a renúncia é o Brasil, não o diplomata brasileiro, tá? E é assim, então, que a gente termina a questão do sujeito-estado nessa ideia do direito internacional. Lembrando que, gente, tem, claro, bastante coisa para falar sobre Estado. Formação, extinção, né? Tudo aquilo que a gente já estudou em ciência política e que eu acho que a gente não tem motivo para retomar e para, não digo perder tempo, né? Mas como o nosso tempo ele é curto, eu acho que não tem porquê, não tem razões para a gente ficar retomando, sendo que vocês têm no material de vocês, né? É só pegar lá. Eu acho que nos compete mais fazer essas análises que a gente não fez lá naquele momento, porque não era de competência de ciência política, e a gente abrir espaço para fazer esses apontamentos agora. Então, sobre o Estado era isso, né? Era isso que eu queria que vocês anotassem, e o que nos importa, então, são as questões das imunidades de jurisdição dentro dessa ideia de Estado, que a gente vai trabalhar com a questão da soberania do Estado, tá? Bom, dando seguimento, então, o segundo sujeito que a gente tem no direito internacional e que surgiu logo depois do Estado são as organizações internacionais. Então, o nosso segundo sujeito, que vocês vão elencar aí, são as organizações internacionais. As organizações internacionais, como eu disse no início da aula, diferente dos Estados, elas são criadas. Elas nascem de um acordo de vontade dos Estados. Então, diferente dos Estados, as organizações não são sujeitos originários, sujeitos per si, nessa ideia de sujeito internacional. As organizações internacionais são sujeitos mediatos ou secundários. Sujeitos mediatos ou secundários do direito internacional. O que isso significa, então? É a ideia de que para que eles sejam considerados, as organizações internacionais sejam consideradas sujeitos do direito internacional, elas precisam primeiro serem criadas. E elas são criadas por meio de um consenso entre os Estados. E esse consenso entre os Estados para criar essa organização é chamado de tratado. Então, as organizações internacionais, elas nascem de um tratado, que é um acordo de vontade entre os Estados, e que a partir daí vão ter personalidade jurídica e também vão passar a atuar como sujeitos do direito internacional. Eu pus aí para vocês, se vocês quiserem pausar a aula para dar uma olhada, o link do tratado que criou a OMS, só como um exemplo para vocês verem como é que acontece na realidade, né? Como que se dá de fato essa criação. Coloquei a OMS em razão aí do momento que a gente está vivendo, e a gente ouve falar bastante da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde é uma organização internacional e que figura como sujeito do direito internacional. Tanto que, agora é possível talvez visualizar com maior clareza, que a OMS, ela indica
recomendações internacionais que todos os países deveriam adotar nesse período de pandemia, nesse período da pandemia do Covid-19. Então, a OMS é uma organização internacional que faz recomendações acerca de saúde, de prevenção, a todos os estados da esfera internacional. Então, ela é uma organização internacional que figura como sujeito do direito internacional. E nesse link que vocês vão abrir, dá para ver bem no início a fala de que elas são criadas por meio do acordo, e mais abaixo vocês vão ver o consentimento de firmar esse tratado para que se nasça a Organização Mundial da Saúde por meio, então, das declarações, recomendações vinculadas à questão de saúde. Então, fica aí a título de exemplo, né, o Tratado Constitutivo da OMS, para vocês terem uma ideia de como elas nascem por meio desse tratado de consenso entre os estados. Seguindo, aqui eu coloquei para vocês, e mais a título de conhecimento e também porque eu me deparei em questões de procurador da República, e pior que bastante em procurador da República, que envolvia a Santa Sé e o Estado da Cidade do Vaticano, muitas vezes considerando eles como não sujeitos do direito internacional. E eu vos digo que eles são sujeitos do direito internacional. A Santa Sé e o Estado da Cidade do Vaticano, ou seja, né, o Vaticano, embora seja um estado bastante pequeno em extensão territorial, eles são sujeitos do direito internacional. Por que a Santa Sé aparece, né? Qual é a razão da Santa Sé de tentarem confundir e induzir que não seja um sujeito de direito internacional? Se a gente for pegar a origem e evolução dos estados, e até na nossa primeira aula também que a gente estudou a origem do direito internacional, o que a gente vai perceber? Que a gente tem uma ruptura bastante grande da questão do Estado moderno com o Tratado de Westfália, né? Com o Tratado de Paz de Westfália, que a partir de então, com esse tratado, os estados passaram a ser considerados independentes e autônomos, com soberania nesse âmbito internacional, fazendo surgir como consequência o direito internacional. Né? Por isso que vocês têm anotado no caderno como o primeiro marco do direito internacional o Tratado de Paz de Westfália, considerando os estados independentes e autônomos. Por que ele é um grande marco? Porque ele rompeu com uma ideia que existia antes desse tratado de subordinação dos estados ao poder divino da igreja, a um poder religioso da Igreja Católica. Então, a gente vê um rompimento com o Tratado de Paz de Westfália, que passa a considerar o Estado não mais subordinado a essa ideia de religião, mas sim como autônomo e independente, como sujeito no direito internacional. Então, em razão dessa quebra, surge a questão da Santa Sé. O que é a Santa Sé? Que eu pus ali para vocês o conceitinho. Santa Sé é a cúpula do governo da Igreja Católica. Né? Ou seja, é a entidade que comanda a Igreja Católica, chefiada pelo Papa. Então, isso é a Santa Sé. Né? A cúpula é o governo onde se é comandado a Igreja Católica. E a Santa Sé, ela é presidida pela figura do Papa, juntamente com a Cúria Romana. A Santa Sé, ela é sediada no Estado do Vaticano. Mas, mesmo que ela seja sediada dentro do Estado do Vaticano, que é um Estado sujeito do direito internacional, a Santa Sé, que é essa cúpula do governo da Igreja, também é uma entidade com personalidade e considerada sujeito do direito internacional. Mas o que é importante disso, né? Disso que eu estou falando? Primeiro, se cair em prova, a Santa Sé é um sujeito do direito internacional? Sim, a Santa Sé, que é essa cúpula do governo, presidido e chefiado pelo Papa, é sujeito do direito internacional. Mas o que pode aparecer, e geralmente o que aparece, é que a Santa Sé, por não ser um Estado, mas ser uma entidade reconhecida internacionalmente, não pode celebrar tratados internacionais. É isso que costuma cair. E isso é errado, né? A Santa Sé,
embora não sendo um Estado, mas sendo essa entidade que figura com reconhecimento no direito internacional, pode firmar tratados internacionais, né? Inclusive, a Santa Sé é parte na Convenção de Viena que a gente estudou. E também ele tem um acordo que eu coloquei ali para vocês, do Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, que foi um acordo, um tratado assinado em 2008 com o Brasil. Então, a Santa Sé, ela não é um Estado, né? Ela é essa entidade com reconhecimento internacional e que, portanto, é um sujeito do direito internacional que pode celebrar tratados com outros países, né? Essa questão que costuma cair em prova, que não pode, mas pode sim celebrar tratados com outros países. Coloquei ali uma observação para vocês escrito concordatas. O que são concordatas? E também vai cair uma questão que envolvia o conceito de concordatas. Quando se tem tratados concluídos, tratados firmados entre a Santa Sé e um Estado, e esse tratado tem como disciplina, como matéria, um conteúdo religioso, normas regulamentadoras, disciplinadoras da questão religiosa, ou seja, quando o assunto do tratado que a Santa Sé firmou com outro Estado é de conteúdo religioso, esse tratado ele vai ganhar o nome de concordata, tá? Então é isso que vocês têm que saber, quando o conteúdo do tratado que a Santa Sé firma com um outro Estado, o nome que se dá a esse tratado é de concordata. Seguindo então o que eu havia mencionado antes, a questão do Estado do Vaticano, a Santa Sé, ela nasce antes do Estado Vaticano. O Estado do Vaticano, ele vai ser criado por meio do Tratado de Latrão de 1929. Então, a gente primeiro tem a origem da Santa Sé, e depois essa Santa Sé ela vai ganhar um espaço territorial que vai ser o Estado do Vaticano. Então, o Estado do Vaticano ele surge, entre outros motivos, para dar um espaço territorial, uma base territorial para esse governo da Igreja, para que a Santa Sé esteja delimitada dentro de um território. E aí a gente tem, então, o Estado do Vaticano, onde está sediada, então, a Santa Sé. Do Estado do Vaticano, o que cai em provas e o que vocês precisam saber? Primeiro, o Estado do Vaticano é um Estado. Sendo um Estado, é sujeito do direito internacional. Isso não se discute. Mas o que cai em prova é que o Estado do Vaticano ele é chamado de Estado anômalo. Estado anômalo. Por que Estado anômalo? A gente comentou, resgatou no início da nossa aula que o Estado ele é formado por 3 elementos: por território, população e um poder soberano. O Estado do Vaticano ele tem um território bem pequeno, verdade, mas ele tem um território. E tem um poder soberano também, né? A gente tem aí a Santa Sé, que é a sede, é a cúpula do governo. Então, o Vaticano, o Estado do Vaticano, ele também tem esse poder soberano. Mas o critério de população do Estado do Vaticano é um critério diferenciado em relação ao critério populacional que a gente utiliza de forma geral como elemento do Estado. Então, dizer que o Estado do Vaticano é um Estado anômalo porque o elemento população é diferenciado em relação ao Estado do Vaticano. Olha o que eu coloquei ali para vocês. No Estado do Vaticano, não existem nacionais do Vaticano. Pelo fato de praticamente todos os habitantes do Vaticano exercerem funções, sejam funções diretas, sejam indiretas, como, por exemplo, a guarda, a segurança, ou inclusive os cardeais que trabalham lá. Então, os habitantes do Vaticano exercem funções da Santa Sé. Disse que a população do Vaticano é uma população funcional. Os cardeais residentes em Roma obtêm automaticamente cidadania vaticana, mas conservam a nacionalidade original, mesmo porque a Constituição do Vaticano não menciona os nacionais do Vaticano, apenas seus cidadãos.
O que isso quer dizer? Que não existe, não é que não existe, mas não se tem nacional do Vaticano. O Vaticano, ele foi um estado criado para dar um território à Santa Sé e que por isso, em razão das pessoas que trabalham nessa entidade da Santa Sé, são pessoas de diversas origens, de diversos países. Essas pessoas que vão trabalhar na Santa Sé, elas continuam com sua nacionalidade de origem, né? Se vem um da Alemanha, ele continua sendo alemão, de nacionalidade alemã. Se é um brasileiro, continua com a nacionalidade brasileira. Naquele período eles vão ser considerados cidadãos do Vaticano, mas não nacionais do Vaticano, porque a população que compõe o Vaticano é uma população funcional. Se tem aquela população em razão da Santa Sé, em razão do serviço da cúpula do governo, não em razão do local do Vaticano, do Estado do Vaticano. Por isso que ele é considerado um Estado anômalo, porque embora ele tenha os 3 elementos, território, poder soberano e população, o elemento população é um elemento funcional. Não existem nacionais do Vaticano. Não existem os cidadãos do Vaticano que estão ali trabalhando na Santa Sé. Então, eles exercem uma função específica dentro daquele estado. Por isso que é chamado de população funcional e que por isso é considerado um estado anômalo. E é esse tipo de pergunta que eu vi ser cobrado em prova, né? Tentando induzir a erro que primeiro a Santa Sé era um estado anômalo e dizendo que era um estado anômalo porque não tinha território, né? Então a questão confundiu tudo. Na verdade, a Santa Sé ela tem um território, esse território se chama Estado do Vaticano, onde ela está sediada, e o que é considerado um estado anômalo é o próprio Estado do Vaticano, em razão de ter uma população funcional. Por fim, os indivíduos, né? O nosso último que eu coloquei ali para vocês, por enquanto, sujeitos do direito internacional, os indivíduos. Os indivíduos, como eu havia dito para vocês, ainda tem divergência na doutrina, ainda tem uma corrente minoritária que não os considera como sujeitos do direito internacional. Mas para nossa prova e em concursos em gerais, a gente vai dizer que sim, que os indivíduos são sujeitos do direito internacional. Se vocês forem pegar um livro de direito internacional público, na parte que vai trabalhar os sujeitos, os indivíduos, no direito internacional, vocês vão perceber que no início eles vão resgatar de novo o direito constitucional. Eles vão pegar o nosso artigo 12, que vai trabalhar a questão da nacionalidade e vai trazer tudo novamente. Então, assim como nos estados, aqui na questão dos indivíduos, a gente não vai ficar detalhando essa questão da nacionalidade, porque eu acho que ela já foi bem vista, né, muito bem estudada em direito constitucional. E que, portanto, eu recomendo que vocês peguem essa matéria do direito constitucional para retomar aqui. É muito comum, por isso que geralmente os professores de constitucional e DIP são o mesmo, porque a matéria está muito interligada. Em um concurso público, muitas vezes a questão de nacionalidade, artigo 12 da Constituição, que vocês estudam mesmo em constitucional, não vai cair em constitucional, vai cair na matéria de direito internacional público, porque está super interligado, super conectado. Então aqui se retoma de novo e eu não vejo a necessidade de retomar. Apenas peço que vocês releiam o artigo 12 da Constituição Federal, lembrando que a gente tem as 2 modalidades de nacionalidade, que é a nacionalidade originária, que é aquela involuntária, né? O sujeito simplesmente é daquela nacionalidade, é porque nasceu no território que considera como critério o ius solis, ou é daquela nacionalidade em razão de ser pais natos daquela nacionalidade e, portanto, adotar o critério ius sanguinis. A gente viu que o Brasil adota o critério misto, são os 2 critérios, ius solis e ius sanguinis. Essa é a modalidade originária, né? Independe da vontade do indivíduo, apenas se é daquela nacionalidade, ou porque é filho de pais nacionais, ius sanguinis, ou porque nasceu
naquele território, e os soles. E a gente viu também por a nacionalidade adquirida, que é por meio do procedimento de naturalização. E aí a gente vai trabalhar com a ideia de brasileiros naturalizados e que, portanto, na nacionalidade adquirida, a gente precisa da vontade do indivíduo para que ele tenha essa nacionalidade. Então, diferente da originária, que independe da vontade, o sujeito simplesmente é daquela nacionalidade, na adquirida ele precisa expressar a vontade, o consentimento em se naturalizar com aquela nacionalidade. Quando a gente estudou isso, eu não fiz menção a um caso, que agora a gente vai fazer uma observação de aquisição de nacionalidade, que é por meio do casamento. Alguns países consideram como modalidade de aquisição de nacionalidade o casamento. E eu pus ali para vocês o exemplo da França, um dispositivo do direito civil da França que determina que o estrangeiro ou apátrida que contrai casamento com um cônjuge de nacionalidade francesa pode, após um prazo de 2 anos a contar do casamento, adquirir a nacionalidade francesa por declaração sob a condição de a data desta não ter cessado a convivência conjugal. Ou seja, alguns países, alguns estados internacionais consideram como forma de aquisição da nacionalidade, além daquelas como regra geral que a gente tem na nossa Constituição, o casamento. Então, o casamento como forma de adquirir a nacionalidade, do cônjuge, do marido. Não fiz menção ao casamento lá em direito constitucional por um motivo bem simples. No Brasil, a gente não tem essa modalidade de aquisição de nacionalidade. Então, no Brasil, a aquisição de nacionalidade brasileira por meio do processo de naturalização se dá com base naquilo que a nossa Constituição, no artigo 12, disciplina, que a gente já estudou. Casamento, no Brasil, não é considerado forma de aquisição de nacionalidade. Mas como aqui a gente não está estudando direito constitucional, ou seja, não está analisando o Brasil, mas sim os estados internacionais em âmbito mundial, eu preciso que vocês anotem que o casamento, para alguns países que assim dispõem, pode ser considerado forma de aquisição de nacionalidade, que é o exemplo da França que eu pus para vocês. E aqui, para encerrar essa primeira parte, que trata dos sujeitos do direito internacional, vou deixar 2 indicações para vocês, tá? A primeira indicação é uma indicação de tema de pesquisa, Pesquisa para TCC, para fazer um artigo, ou simplesmente para pesquisar, mas acho que é uma questão interessante e bem instigante, que a gente esbarra em várias questões, em várias controvérsias, que é a questão da adoção internacional. Como que funciona o procedimento de adoção internacional? Que nacionalidade aquela criança vai ter? O Brasil admite que esse adotando de um país estrangeiro seja brasileiro nato ou não? Ou essa criança que é adotada de outro país precisa adquirir, depois de atingida a maioridade, a nacionalidade brasileira? Como que funciona a questão da nacionalidade de uma criança por meio da adoção internacional? A gente tem várias problemáticas e várias questões que envolvem esse tema, e é um tema que vem sendo bastante debatido, porque vem ocorrendo vários casos de adoção internacional. Então, é uma sugestão que eu deixo dentro do direito internacional para quem gosta de trabalhar essas relações entre os estados e não perdendo de foco o nosso direito constitucional. É uma recomendação que eu deixo, como um possível tema de pesquisa, que é a adoção internacional, envolvendo tanto o procedimento como principalmente a nacionalidade daquela criança que vai ser adotada por pais estrangeiros. E a última recomendação que eu deixo é um filme, porque a gente vai fazer um trabalho sobre os refugiados, porque dentro dessa ideia de indivíduo, o sujeito, o indivíduo no direito internacional, a gente não tem só o brasileiro nato, naturalizado, a gente tem o estrangeiro,
né, que aí a gente já entra um pouco mais na esfera do direito privado, mas a gente ainda tem o estrangeiro, né, que pode entrar no país, né, por meio de um visto, por meio do passaporte, do documento de identidade, dependendo do país que ele vai. Então, a gente tem ainda o estrangeiro para pensar nessa questão do sujeito e ainda aqueles refugiados, né, principalmente pensando nos refugiados da Síria, que é o que a gente costuma mais ver notícias atualmente, né? Então, pensando nessa questão dos refugiados e considerando que é um puta tema para TCC, é um baita tema para quem gosta de direito internacional, a questão dos refugiados, principalmente hoje vem se falando de refugiados ambientais, né? Aquelas pessoas que se deslocam não necessariamente em razão da guerra, mas em razão das condições climáticas e ambientais da localidade onde eles se encontram. Então, os refugiados ambientais, eu acho que é um tema excelente para se trabalhar num artigo, ou melhor ainda, num tema de TCC. E pensando na questão dos refugiados, que eu quero que a gente trabalhe, que a gente reflita um pouco sobre essa questão, eu deixo, já que hoje é sexta-feira, para não só assistir a minha aula, acompanhado da água, do vinho, que ainda está aqui, ou do mate, do café, enfim, eu deixo como sugestão o filme Missão no Mar Vermelho. Ele está disponível na Netflix. Ele é baseado numa história real de resgate de refugiados judeus e que é um filme que eu acho que vale a pena assistir para a gente refletir e poder conversar sobre a questão de asilo e da questão dos refugiados, né? Porque tem um livro que se chama Hospitalidade, do Jacques Derrida, e ele indaga nesse livro a nossa condição em relação ao estrangeiro, né? A nossa condição de muitas vezes fechar a porta do nosso território, que ele chama de nossa casa, para receber um estrangeiro que não fala a nossa língua, que não tem nossa cultura. Então, o quão difícil é hoje a gente lidar com essas situações. E são situações que acontecem cada vez mais, né? A gente vive numa crise humanitária muito grande e muito se tem dessa questão dos refugiados. Então, eu termino essa parte da aula recomendando um filme para assistir agora, depois que terminou a aula, ou amanhã, ou outro dia, que se chama, então, Missão no Mar Vermelho. Bom, era esse a nossa aula de hoje, mas eu ainda quero conversar com vocês e eu ainda vou mandar o vídeo para vocês antes da nossa avaliação, que é sobre a Organização das Nações Unidas, a nossa ONU, que é o nosso organismo internacional de maior importância hoje no direito internacional. Então, como a gente trabalhou de uma forma um pouco mais abstrata, quem são os sujeitos do direito internacional, a partir de agora a gente vai fazer a seleção de alguns sujeitos em específico para trabalhar um pouco mais, que são os sujeitos que mais são cobrados hoje e que vocês precisam saber. E um desses é a Organização das Nações Unidas, que é uma organização internacional e que, portanto, é um sujeito do direito internacional, que é um dos mais importantes, que tem a Carta da ONU, que vai regulamentar em questões fundamentais, como, por exemplo, as questões de direitos humanos. Então, na nossa próxima aula, o nosso tema vai ser Organização das Nações Unidas, como ela é estruturada, e também a gente vai trabalhar um organismo internacional regional, que é o nosso Mercosul, que também despenca bastante em prova. Então, aguardo vocês na próxima aula para estudar a ONU e para que a gente possa estudar também o Mercosul, tá? Um beijo, bons estudos e bom filme para quem for assistir a recomendação.